O extra da novela capítulo 319. Um novo caminho. 2. A Serra do Lótio, com 1.400 quilômetros de comprimento e 240 quilômetros de largura, é uma gigantesca cordilheira localizada entre a República de Leores e o Reino de Arunhém. Cada pico de montanha tem uma condição ambiental única e está repleto de monstros poderosos que impedem a habitação humana. A montanha Quelim e outras 7 montanhas, todas com mais de 5.000 metros de altura, estão todas nesta cordilheira. Uma estrada segura foi construída do Ducado para a República, mas Arim, a pessoa que eu tinha que proteger, escolheu atravessar a serra. Isso foi o suficiente para me dizer em que situação ela estava. Você estudou? Perguntou Arim. Larguei o livro que estava lendo e respondi com um aceno de cabeça, um pouco. No momento, estávamos em um estábulo onde o amado cavalo de Arim estava hospedado. Corri para uma livraria logo pela manhã para pegar um livro sobre a Cordilheira Lótio e agora estava no meio da leitura. Arim me deu um olhar estranho. Ela estava duvidando da minha confiabilidade e provavelmente lamentando sua situação em que ela tinha que depender de um mero soldado F-Rank. Tudo bem se você desistir. Depois de algum tempo, Arim disse amargamente. A Cordilheira Lótio é infame. Não é um lugar onde um mero soldado possa sobreviver. Estou confiante em minhas proezas marciais com o treinamento de cavaleiro que recebi, mas não posso garantir sua segurança em uma viagem tão perigosa. Ela falou honestamente. Ela não culpou ninguém nem reclamou. Não, está bem. Aceitei a situação. Com minha arte, parkour, escalar uma montanha não era um grande problema. Quanto mais obstáculos ele tivesse, melhor minha arte se apresentaria. Além disso, Arim, filha mais velha do clã Loren, caçadora de demônios, o status de Arim refletida pelo meu presente mostrou uma informação surpreendente, deviam ter. Ela era claramente alguém em quem eu deveria ficar de olho. Eu me pergunto de onde vem sua confiança. Arim franziu as sobrancelhas com tristeza antes de engolir uma garrafa de água de uma só vez. Então vamos deixar algo claro antes de partirmos. Se alguma coisa acontecer, eu vou deixar você para trás sem hesitação. Sim, eu entendo. Eu balancei a cabeça. Então vamos. Assim como eu disse isso. PZZT, uma caixa quadrada que Arim colocou no canto do estábulo emitiu ruídos estranhos. A caixa cuspiu um pedaço de papel como se fosse uma máquina de impressão. Arim pegou o papel com um movimento suave e começou a lê-lo. O que é isso? Arim respondeu simplesmente, pedi a meu amigo para investigar seu passado. As pessoas geralmente não ficavam caladas sobre investigações de antecedentes. Eu não tinha certeza se deveria chamá-la de honesta ou sem vergonha. Arim olhou para mim e murmurou, por favor, entenda. É apenas para confirmar se sua identidade é verdadeira ou não. Assim, eu também estava curioso sobre o passado que eu tinha, então fiquei quieto. Após um breve momento, os olhos de Arim se arregalaram um pouco. Você era um herbalista. Assim. Sim. Os olhos de Arim ficaram afiados. Eu tinha falado casualmente subconscientemente. Minhas desculpas. Eu não sei quando vamos nos despedir, mas por favor, não se esqueça das boas maneiras. Arim me lançou um olhar de desagrado antes de começar a ler o jornal novamente. Sua família. Mas no momento seguinte, Arim fez uma pausa. Ela não terminou a frase. Ela levantou a cabeça lentamente, então deixou cair o papel em uma confusão quando ela encontrou meus olhos. Sua reação honesta foi uma revelação óbvia de que eu não tinha paz neste mundo. O coautor com certeza fez esse detalhe consistente. Você já terminou? Sim, mas eu quero perguntar de novo. Você realmente não vai desistir? Eu sorri e balancei a cabeça. Entendido. Lênis. Arim soltou um leve suspiro e conduziu seu cavalo, Lênis, para fora do estábulo. Enquanto isso, olhei para o papel no chão. Cavaleiro Rank F de Lorenzo, Kinhajin, nota especial. Tem experiência de trabalho como herbalista nos arredores do Ducado. Registros de treinamento: 510 tiros, 610 vigias, 410 combate corpo a corpo. Tem potencial para ser promovido a atirador Rank B. Família: órfão. Veio para o templo de Lorenzil quando tinha 6 anos e ficou lá por 10 anos antes de se tornar um herbalista. Naquele momento, Arim perguntou, você realmente sabe andar a cavalo? Vou me livrar do relatório.
Arin viu que o relatório estava na minha mão e o queimou usando seu poder mágico. Então, ela perguntou novamente, você sabe andar a cavalo? É claro. Tomei as rédeas e liderei Lannis. O céu acima estava ficando mais brilhante. Sentada no cavalo de corrida, Arin pensou, este atirador, sua habilidade de montar a cavalo é melhor do que eu imaginava. Nunca vi ninguém lidar tão bem com a Lannis. Ei! Com um grito, Lannis parou de repente. Qin Ajin puxou as rédeas e falou, parece que estamos aqui. Já? Arin escondeu sua surpresa e olhou ao redor. Uma cordilheira altíssima enchia a visão distante. Do Ducado à Cordilheira de Loril, apenas 40 minutos se passaram. A velocidade de viagem deles era incrível. Você tem razão. Arin saltou das costas de Lannis e desfez as rédeas e a sela. Sabendo o que isso significava, Lannis balançou a cabeça e estalou os cascos. Infelizmente, a jornada de Lannis terminaria aqui. Você pode ir agora. Lannis pisou no chão, expressando claramente relutância. Arin consolou Lannis, você fez bem em me trazer aqui. Você é um excelente cavalo, então poderá viver feliz com o dono de sua escolha. Com isso, Arin parou na entrada da cordilheira. Vamos lá. Ela falou com determinação. Olhei para ela e acenei com a cabeça. Eu vou assumir a liderança. A primeira montanha que tivemos que superar foi Plorium. Era como qualquer outra montanha até a marca dos 2.000 metros. Mais alto e um frio de gelar os ossos encheu o ar. Você poderia? Arin ainda parecia ter dúvidas, mas perguntou em um tom mais gentil do que da primeira vez que nos encontramos. Não se preocupe, eu tenho uma boa visão. Eu respondi com confiança. 24 horas depois, marca de 2.350 metros de Plorium. Ah, 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 ah. Eu estava deitado em uma pedra fria no meio da montanha. Escalar a montanha foi fácil graças ao parkour, mas o problema estava na minha resistência. Afinal, eu havia escalado a montanha sem parar por 24 horas. Sua resistência aumenta em 0,3 pontos, sua vitalidade aumenta em 0,2 pontos, sua força aumenta em 0,2 pontos, sua resistência aumenta em 0,1 pontos. Claro, minhas estatísticas estavam subindo rapidamente também. Arin disse que levaria pelo menos 3 meses para atravessar a cordilheira. Então, no final, minhas estatísticas também devem ser recuperadas. Você está bem? Arin olhou para mim e perguntou. Eu balancei a cabeça em silêncio. Sua resistência é melhor do que eu pensava. Arin murmurou. Então, ela examinou a grama na área e colheu um pouco dela. Ela também pegou alguns gravetos que poderiam servir como gravetos e os colocou em sua bolsa. Enquanto eu continuava olhando para ela, ela até se deu ao trabalho de explicar, temos que coletar o máximo de ervas, gravetos e comida possível. A floresta desaparecerá quando chegarmos ao frio extremo. Eu vejo. Eu balancei a cabeça e levantei meu corpo. Arin me deu um olhar estranho. Você já terminou de descansar? Perdão. Ah, sim, vamos. Minhas estatísticas aumentaram à medida que eu gastava resistência, então era melhor me manter um pouco cansado. Pegamos nossas malas e começamos a subir a montanha mais uma vez. À medida que subíamos, a vegetação no chão desapareceu, substituída por terra gelada. A temperatura gelada cortou minha pele como lâminas. Mas com o sistema de consolidação aleatória, aumentando a propriedade de resistência ao calor das minhas roupas, consegui suportar melhor o frio. Olhei para Arin. Ela estava suportando o frio com um reforço de que. Vendo isso, lembrei-me de seu cenário, deviam ter. Ela foi, sem dúvida, uma personagem importante neste mundo. Ela provavelmente teve um papel importante na luta contra Baal. Sem dúvida, ela era alguém que eu tinha que manter segura. Ah, hectares. Quando atingimos a marca de 4.000 metros, o frio extremo tornou-se muito forte para suportar. Não tive escolha a não ser fortalecer meu equipamento com o poder mágico do Stigma. Estamos indo no caminho certo. Posso confiar em você, certo? Naquele momento, Arin perguntou. Sua voz estava fria de frio. Sim, apenas me siga. Eu respondi confiante. Mas talvez meu tom tenha provocado a montanha, quando flocos de neve brancos começaram a cair. Foi um apagão. Arin gritou imediatamente. É uma tempestade de neve. Tome cuidado. Arin foi na direção oposta quando ela disse isso. A pessoa que me disse para ter cuidado estava perdida.
Ela tinha perdido seu senso de direção do Without. Ao vê-la indo em direção a um penhasco, agarrei seu pulso e a puxei para trás com força. Ah! Quem é? É você? Sim, sou eu. Eu posso ouvi-lo bem, então você não precisa gritar. Apenas siga minha liderança. Essa tempestade de neve ainda tinha poder mágico misturado no ar, tornando ainda mais difícil de suportar. Ufa! Eu vejo uma caverna ali. Considerando o tempo que subimos sem descanso, ninguém nos xingaria por fazer uma pausa aqui. Comecei a caminhar até uma caverna natural a cerca de 500 metros de distância. 28 horas desde o início da escalada, uma caverna na montanha Plorium. TK-PJ. Uma fogueira queimava enquanto 3 espetos de peixe cozinhavam acima dela. Arin estalou os lábios e engoliu a saliva enquanto observava o peixe. Quando eu olhei para ela, ela murmurou como se quisesse dar uma desculpa. Faz um tempo desde que eu como carne. Sério? Fogueiras deixam rastros. Você está fugindo há muito tempo. Arin se encolheu. Seus olhos tremeram como se estivessem tendo um terremoto interno. Logo, ela soltou um suspiro profundo e falou honestamente. Sim, estou fugindo. Por isso escolhi esta serra. Por que você está fugindo? É melhor que você não saiba. No caso de eu ser capturado, quero dizer. Com isso, Arin pegou um espeto. Fiquei um pouco desapontado por não ter ouvido a história completa, mas desisti e deixei para outro dia. Olhei para fora da caverna. A tempestade de neve não dava sinais de terminar. Voltei-me para Arin. Não, não, ela estava ocupada comendo peixe. Ela terminou em um piscar de olhos e então olhou para mim com olhos satisfeitos, mas desconfiados. A propósito. Arin sentou-se ereto. Seu tom era sério. Você é realmente um soldado Rank F? Eu respondi com um sorriso. Você viu o relatório. Um soldado F-Rank não pode suportar o frio extremo de Plorium. O que ela estava dizendo fazia sentido, mas eu apenas dei a mesma resposta que ela. É melhor do que você não sabe. Foi então. Um novo alerta apareceu na minha frente. Um personagem central deste mundo. Deviam ter Arin. Se interessa por você. Eu vejo. Arin fechou a boca. Depois disso, não nos falamos e apenas encaramos a tempestade de neve do lado de fora da caverna. Logo, Arin olhou para mim e me entregou um espeto. Eu disse a ela que ela poderia tê-lo. Eu tenho outra pergunta. Arin perguntou enquanto ela mordiscava o peixe. Por que você se juntou ao exército de Lorenzio? Não era uma pergunta para a qual eu tinha resposta. Eu queria ficar quieto, mas uma boa ideia de repente surgiu na minha cabeça. Com uma tosse, encostei-me à parede da caverna e defini a atmosfera. Fiz uma expressão solene e me fiz parecer um pouco nervoso. Então, na atmosfera pesada, eu murmurei. Para bater em um demônio, talvez. O corpo de Arin tremeu fortemente. Ela me encarou com os olhos arregalados. Eu queria sentir o título. Deviam ter. Funcionou ainda melhor do que eu pensava. Diabo. Sim. Eu respondi indiferente à sua pergunta. Não importava o que ela pedisse daqui. A investigação dela descobriu que eu era órfão. Ninguém conhecia meu passado antes de eu vir para o orfanato. Em outras palavras, eu era livre para fazer as coisas como quisesse. Você. Arin engoliu em seco e perguntou novamente. Você acredita que demônios existem? Ouvindo isso, fiz o melhor ato imaginável. Eu cerrei meus dentes e punhos para que minhas veias aparecessem e empurrei meu cabelo para trás grosseiramente. Arin observou cuidadosamente minha reação. Mantive o silêncio e balancei a cabeça. Ficou claro o que eu quis dizer. Incapaz de esperar, Arin se aproximou de mim. Diga-me. Você acredita na existência de demônios? Eu dei a ela um olhar mais afiado, claramente pedindo para ela não perguntar mais nada. Mas Arin não recuou. Entramos em uma competição de olhares por alguns minutos, então eu murmurei como se estivesse desistindo. Quando fiz 6 anos, isso matou minha família. O rosto de Arin ficou rígido. Ela provavelmente estava pensando sobre o histórico familiar que leu no relatório sobre mim. Um humano se transformou em um monstro com chifres e matou todos. Eu tentei agir com raiva. Diabo é a única maneira que posso descrevê-lo. Arin ficou em silêncio. Ela recuou. Na caverna escura, ela fechou os olhos e ponderou. Logo, ela acenou com a cabeça com uma expressão triste. Eu vejo. Ela parecia ter chegado a um entendimento enquanto falava com confiança.
Eu entendo agora. Eu olhei para ela. Ela parecia contente e estava me encarando como se estivesse olhando para um camarada. Eu entendo porque Iron enviou você para mim. Assim, ela mordeu a isca. O extra da novela capítulo 320. Um novo caminho. 3. República de Leores. Além do portal do reino demoníaco era um mundo cheio de mistério. 3 reinos e uma república estavam no continente de Cluny. Neste mundo infeliz a ser destruído em breve, Kinsu era um comandante de espada da república. Então, você está dizendo que Baal vai destruir este mundo? Atualmente no escritório do comandante da espada, Aileen, vestindo um uniforme um tanto desgastado, perguntou a Kinsu. Neste mundo, ela era empregada de um político de alto escalão da república. Isso mesmo. E nós temos que parar Baal para passar no teste do portão? Sim, exatamente. Kinsu assentiu e entregou um livro a Aileen. Aileen franziu a testa no momento em que o viu. O que é isso? É um item que ganhei como recompensa por completar uma missão. Busca. Ah, certo. Eu também tenho uma missão. Qual foi sua missão? Eu tive que iluminar a filha do presidente no caminho da espada. Que tipo de missão é essa? Aileen resmungou e recebeu o livro. As palavras, resumo do passado e do futuro vindouro, estavam escritas na capa. 1. Mas no momento em que ela abriu o livro, seu rosto mais uma vez se distorceu em uma carranca. Não havia nada além de páginas em branco dentro. Que diabos? Eu não vejo nada. Kinsu arregalou os olhos em surpresa, mas logo entendeu o que estava acontecendo. Ah, acho que sou o único que sabe ler. O que? Por quê? Aqui, deixe-me ler os capítulos mais importantes. Kinsu recitou o livro devagar o suficiente para ler e entender. Primeiro de tudo, este mundo também está atualmente sob o processo de transformação do reino demoníaco. Felizmente, as pessoas deste mundo descobriram um tipo de minério chamado cristal de purificação e o progresso diminuiu. Para resumir a parte passada do livro, o povo de Cluny havia evitado com sucesso a transformação do reino demoníaco, tudo graças aos cristais de purificação e caçadores de demônios. Caçadores de demônios. Aileen arregalou os olhos. Sim, eles são humanos que são particularmente fortes contra demônios. Os caçadores de demônios podem infligir danos mortais aos demônios, quer o diabo tenha descido ou permaneça no corpo da encarnação. De acordo com o livro, os caçadores de demônios deste mundo já mataram um total de 8 demônios. Aileen deu de ombros e disse, bem, para mim parece que parar Baal seria muito fácil, então. Não. A próxima parte é a parte importante. Kinsu leu o próximo parágrafo em voz alta. À medida que o dano continuava a aumentar, os demônios decidiram provocar divisões entre os humanos. Baal possuía o príncipe de Arum e derrubou o clã de Leon, cujos membros eram caçadores de demônios há gerações. A filha mais velha do clã Leon, Arin von Leon, tentou escapar para a República, mas falhou e foi assassinada. 2 meses depois, Baal desceu. Baal, o diabo mais forte de todos. Diante do Deus malicioso armado com força avassaladora, o mundo sem seu escudo, os caçadores de demônios, desmoronam facilmente. Baal, murmurou Aileen, então, só temos mais 2 meses. 2 meses e 3 dias. O mundo foi destruído em 3 dias depois que Baal desceu. O que? 3 dias? Seriamente? A expressão de Aileen endureceu. Nem mesmo Ordem poderia ter destruído o mundo em apenas 72 horas. Sim, ele levou 71 horas no total. Aileen começou a roer as unhas inconscientemente. Kinsu soltou um pequeno suspiro enquanto observava Aileen mastigar. Aileen-se, largue seu emprego e torne-se minha empregada. O que? Sua empregada? Você está louco. Não temos escolha aqui. O mais importante agora é ficarmos juntos. Além disso, temos que restaurar nosso poder e dons. Kinsu deu de ombros. Ele só conseguiu localizar Aileen até agora, mas como comandante da espada, ele poderia mobilizar quantos informantes quisesse. Foi assim que ele encontrou Aileen em primeiro lugar. Com os esboços compostos certos, ele estava confiante de que não levaria muito tempo para encontrar os outros. Primeiro, vou reunir nosso grupo e salvar a filha mais velha do clã Leon. Salve! Ela já não está morta? Aileen perguntou em dúvida, ao que Kinsu sorriu. Quem sabe? Afinal, existem mais 198 pessoas como nós neste mundo. Lothium Mountains, o pico de Plurium,
Chegamos ao pico de Plorium. Devido ao frio intenso de menos 50 graus, sentimos como se nossos corpos estivessem se partindo ao meio, mas nos acostumamos com o tempo. Arin e eu trocamos olhares e começamos a descer a montanha. Mais 6 picos desse tamanho e chegaremos à República, disse Arin, deixando passos pelo campo de neve branco. Eu comentei sarcasticamente, graças a Deus. Mantenha-se firme. Arin deu um pequeno sorriso. Ela parecia muito mais confortável perto de mim depois do incidente na caverna. Ah, é. Aquele que assassinou sua família provavelmente era um Djinn, não um demônio. Arin sussurrou, andando bem atrás de mim. Seu tom era cauteloso. Lancei um olhar para Arin. Você esteve pensando sobre o que eu disse esse tempo todo? Claro que fui. Como eu não poderia? Arin sorriu e continuei a andar. A descida foi muito mais fácil do que a subida. Depois de 3 horas, eu podia sentir o frio se dissipar. Javalis selvagens, falcões e monstros como Yeti começaram a aparecer, mas Arin e eu os caçamos com nossa espada e besta. Os javalis e os falcões eram especialmente ótimos alimentos, e os guardamos no bolso espacial de Arin. Espere. No entanto, quando chegamos ao ponto médio, senti uma presença fraca. O dono da presença estava nos espionando. Então ele ou ela definitivamente não era um monstro. Ou um transeunte, para esse assunto. Que tipo de pessoa escalaria essa montanha voluntariamente? Houve apenas uma conclusão. Pegue sua espada. Arin fez o que lhe foi dito. SSSK, o som de metal colidindo contra a bainha da espada soou. Peguei minha besta e coloquei uma flecha na corda do arco. Clique, o som do parafuso e da corda do arco roçando um no outro soou. Não havia segredo em um lugar tão calmo e tão aberto como esta serra. Assim como notamos a presença deles, os inimigos devem ter notado nossa hostilidade. Foi então. 6 assassinos em mantos brancos saltaram debaixo das colinas cobertas de neve e acima das árvores estéreis. O alvo deles era claramente nós. É Ícaro, Arin murmurou enquanto ela olhava para os inimigos. Ela parecia zangada e perturbada. Ícaro? O que é isso? Eles são um grupo de assassinos que trabalham para a família real de Arunyema em segredo. Parece que eles estavam esperando a nossa chegada. Milímetros. Eu balancei a cabeça e olhei para os assassinos que nos cercavam. Seria difícil para mim, no meu estado atual, lidar com todos eles. Naquele momento. De repente, algo estranho aconteceu. Um dos assassinos olhou para mim e começou a tremer. Confuso, virei meu olhar para o assassino. A assassina era pequena demais para ser um homem e tinha cabelos pretos saindo de seu manto. Finalmente ela chamou meu nome. Kim Ajin. Meus olhos se arregalaram. Eu vi através do manto do assassino. A mulher por baixo do manto, cujos olhos brilhavam como obsidianas de surpresa, não era outra senão Boss. Chefe. Se sim. Sou eu? Ela assentiu apressadamente e, 1 passo, 2 passos, 3 passos. Lentamente se aproximou de mim. Os outros assassinos pareciam confusos. Certamente eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Quando o Boss chegou perto o suficiente, eu sussurrei em seu ouvido. O que você está fazendo aqui? Não sei. Eu estava com eles quando acordei. Ah, sério? O chefe provavelmente se tornou um assassino da mesma forma que eu me tornei um atirador de elite Rank F. Olhei para os assassinos por cima do ombro de Boss. Eles ainda estavam congelados em confusão. O que está acontecendo? Você esteve trabalhando com eles esse tempo todo? Arin gritou em choque. Claro que não. Estou do seu lado. Eu balancei minha cabeça e puxei Boss para mim. A luta só passou de 2-6 para 3-5. Agora tudo parecia mais equilibrado. Chefe. Eu sussurrei. Você poderia cuidar deles? Boss assentiu com um sorriso. É claro. Quanto de suas habilidades você recuperou? Ainda tenho um caminho a percorrer, mas... De repente, uma sombra escura surgiu atrás de Boss. A sombra se transformou em lâminas afiadas que lembravam as pernas de uma aranha. Eu posso cuidar deles. As lâminas das sombras voaram em direção aos assassinos, e os assassinos recuaram perplexos. Apenas o líder dos assassinos se apresentou. Aiken. Apenas o que você está fazendo. Meu nome não é Aiken. No entanto, Boss não tinha a intenção de ouvi-lo. Shrak. Ela empunhou sua sombra e as lâminas penetraram rapidamente nos assassinos. Shrak.
Sangue escarlate espirrou no campo da neve. Observando a cena se desenrolar, Arin deixou cair a espada por engano. Um acampamento em Plorium, 1.300 metros acima do nível do mar. Decidimos fazer uma pausa antes de passar para a segunda montanha, Lokil. A barraca estava guardada no bolso espacial de Arin, e era minha responsabilidade montá-la. Como vocês dois se conhecem? Você a chamou de chefe. Vocês eram membros do mesmo esquadrão. Dentro da barraca aconchegante, Arin olhou para mim e para Boz. Eu só pude dar de ombros com a pergunta dela. Ela é uma amiga minha de casa. Não se preocupe, ela será uma grande adição à nossa equipe. Apesar da minha palavra de honra, Arin ainda parecia inquieto. Olhei para Boz, e ela colocou a mão no ombro de Arin. Não se preocupe. Eu te protegerei. Porque ela estava falando assim. Eu reprimi minha risada. Arin também franziu a testa em suspeita, mas logo assentiu com um suspiro. Não é como se eu tivesse escolha. Estou cansado. Vamos descansar um pouco, comentou Arin amargamente e deitou-se no chão da barraca. Boz apontou para Arin e murmurou uma pergunta silenciosa. Quem é essa mulher? Eu respondi. Um cliente importante. Ela é uma caçadora de demônios. Caçador de demônios? Sim. Vou explicar os detalhes mais tarde. Chega de conversa silenciosa, eu disse com um sorriso. Nós devemos dormir um pouco também. Eu estava exausto, o que era natural, considerando que escalei uma montanha de 5.000 metros de altura em apenas 3 dias. O Boz assentiu e eu me deitei no chão da barraca. Uau, com um grande bocejo, fechei os olhos. SSK, SK. Pouco depois, porém, ouvi um som. Abri os olhos e vi Boz estendendo seu cobertor e se preparando para deitar ao meu lado. Ah! Nossos olhos se encontraram e nos encaramos em silêncio. Foi Boz quem primeiro soltou uma tosse seca e disse. Não há muito espaço. Zzz, zzz. Foi então que ouvimos Arin roncando. Olhei para Arin para ter certeza de que ela estava dormindo e assenti. Sim, bem, está tudo bem. Por favor, deite-se. Vou deixar passar desta vez. Deslizar. Bem então. Ligeiramente incomodado com a minha escolha de palavras, Boz se deitou ao meu lado, amuado. Assim como Boz havia dito, a barraca era muito pequena, e meus ombros tocaram os dela enquanto nos deitamos um ao lado do outro. 10 minutos se passaram em absoluta quietude. Eu estava cansado, mas não conseguia dormir por algum motivo. Como não conseguia dormir, virei para o meu lado. Lá, Boz estava deitada como um vampiro em um caixão, com os olhos fechados. Chefe, você está dormindo? Nenhuma resposta. Ela parecia ter adormecido assim que se deitou, embora tenha dito a certa altura que não precisava dormir. Com um sorriso nos lábios, olhei para Boz. Foi porque eu não a via há muito tempo. Ou talvez tenha sido porque a conheci em um lugar tão inesperado que me senti ainda mais feliz em vê-la. Ela parecia mais bonita esta noite do que o habitual. Eu lentamente alcancei seu cabelo. Escovei os fios mácios e sedosos com a mão. Ainda sem resposta do chefe. Comecei a beliscar sua bochecha. Street, sua bochecha se esticou facilmente. Era tão macio e mácio que eu senti como se estivesse tocando um mokishi. Eu poderia ficar viciado nisso. Enquanto eu continuava a brincar com a bochecha de Boz. Chefe abriu os olhos. Ela virou a cabeça para o lado e olhou para mim e meus dedos alternadamente. Eu lentamente soltei sua bochecha. O que você está fazendo? Perguntou o chefe. Oh, nada. É só isso. Sorri para Boz e estendi minha mão em direção à sua cabeça. Então peguei uma folha que estava presa no cabelo dela. Você tinha uma coisinha lá. Ainda assim, Boz olhou para mim sem dizer uma palavra, e eu também olhei em seus olhos. Nossos olhares ficaram entrelaçados por um longo tempo, tempo suficiente para eu notar que seu cabelo e roupas estavam desgrenhados. Foi então. Seu cheiro me penetrou de perto. Eu podia sentir sua respiração no meu nariz. Seus lábios vermelhos vieram à minha vista. De repente, fui consumido por um certo desejo. Gole. Eu engoli em seco. Meu coração começou a bater rápido, e me movi sem pensar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. Votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.
Solém irmãs, Solém irmãos.